Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa, bem assim, que coisa boa ter você aqui juntinho comigo nesta terça-feira. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre a diferença entre fome e saciedade. Você sabe quando você está com fome e você sabe quando você já está saciado, quando você come? Já nós vamos falar sobre isso, vão ter muitas dicas, tá? Também ainda vamos falar sobre o Dia dos Avós, que foi comemorado ontem. E é claro, também nós vamos ter outro tema hoje aqui no programa. Nós vamos falar ainda sobre delírio em idosos. Como sempre, né? Muita informação, muita coisa boa. Eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí, ó, pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou quem sabe ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia, tá? Sempre muito bom contar com você. Lembra também de acompanhar a gente lá pelas mídias sociais, tá? Nós estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Super fácil para você nos encontrar, é só colocar lá, tá no campo de busca TV Mar, canal 525. Facinho vai surgir os nossos perfis e você vai poder curtir, compartilhar, interagir bastante com a gente por lá. Tá joia? Bora começar o nosso programa? É o seguinte, você é daquelas pessoas, né, que junta a fome com a vontade de comer? Claro, né, que comer é algo muito bom e também é essencial para nos manter vivos. Mas tudo que é em excesso é prejudicial à saúde, inclusive, gente, na alimentação. Por isso é preciso estar sempre muito atento, tá? E entender os sinais de fome e também de saciedade que o nosso corpo nos dá. Quem vai conversar agora com a gente sobre esse assunto é a nutricionista Nidiane Chagas, que está aqui junto comigo já no estúdio. Bom dia, Nidi. Bom dia, Seja Mara. muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Bom dia, telespectadores. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muita gente confunde realmente a fome com a saciedade? Com certeza, Mara. E assim, é muito importante a gente saber diferenciar esses conceitos, porque quando a gente consegue conceituá-los e aplicá-los no nosso dia a dia, a gente consegue evitar aqueles excessos e também a restrição que acabam fazendo mal, né, para a nossa saúde. Pois é, porque eu sempre sinto que é assim, né? Ou é muito ou é o menos, né? Ou é o excesso ou é a restrição, como você bem falou. Isso. Né? E aí, assim, conceituando, a gente pode pensar o seguinte, a fome, ela é uma necessidade fisiológica. Então, quando a gente está em privação de alimentos, a gente sente fome. E muitas vezes o nosso corpo responde com dor de cabeça, tontura, mal-estar, né? E ela não está relacionada a um alimento de forma específica. Então, a gente não tem fome de brigadeiro, fome de pizza, por exemplo. Já o apetite, ele está relacionado ao desejo pelo alimento, então ao prazer que aquele alimento nos proporciona, tá? Então ele está mais relacionado a um alimento específico, ou um grupo de alimentos, normalmente doces, frituras, aqueles alimentos que são mais palatáveis, que a gente chama, né? São mais agradáveis ao paladar. E a saciedade, por outro lado, é aquela sensação de plenitude gástrica. Então, a gente vai sentindo que o estômago ele já vai enchendo, não é? Ainda no momento em que a gente está fazendo a refeição ou logo após a refeição. Então, é preciso a gente identificar, né, em que ponto a gente está com fome, está com vontade de comer, já está saciada, precisa continuar comendo. Né? Quando a gente consegue fazer isso no dia a dia, a gente consegue avançar muito melhor. Então, fome não está, né, diretamente aí ligada a nenhum alimento em específico. Exatamente. Aquela vontade de comer, né, aquele desejo, aquele apetite, ele já é para um alimento específico. Específico, exatamente. E quando é que a gente sabe quando a gente está saciado? Porque eu vou falar até o que é meu, tá? Às vezes eu fico comendo pelo olho grande, porque eu vejo assim, ai, que comida gostosa, eu já tô cheia, mas eu vou comer mais um pouquinho, porque tá tão bom. Isso. Na verdade, assim, não existe uma regra pra gente saber, depois de quantas garfadas, depois de quantas mordidas eu vou estar saciado. Porque cada organismo responde e sabe, o nosso organismo ele sabe controlar a nossa ingestão de nutrientes, quando a gente já está saciado, não precisa mais. Só que aí tem algumas dicas que a gente pode utilizar no dia a dia, que a gente vai começando a aprender como escutar o nosso corpo. Então, se a gente come com calma, se a gente não começa a comer só quando já está faminto, então naquele nível máximo de fome, a gente consegue escutar que, assim, a gente já mastigou, já comeu um bocado devagarzinho, com calma, já saciou aquela fome, então a gente já está satisfeito, né? E aí a gente precisa tirar da cabeça aquela ideia de que satisfeito, né, saciedade, é quando a gente está naquele nível 10, estufado. Sim. Sabe? Então, assim, nesse contexto, eu gosto muito de usar no consultório um instrumento que a gente chama de odômetro
termômetro da fome. Então, aqui está a fome, por exemplo, e aqui está a saciedade. Eles são opostos, né? Então, quando a fome está em 10, ou seja, a gente está muito faminto, com dor de cabeça, mal-estar, sei lá, já com alguma sensação, né, que o nosso corpo já está mandando para a gente. E aí a gente está com a saciedade 0, então. E quando a gente está com a saciedade 10, ou seja, a gente está estufado, a gente está com a fome 0. Então, como eu falei, a gente não precisa começar a comer quando a gente está muito faminto, porque a gente não vai fazer melhores escolhas, a gente não vai comer devagar, a gente não vai prestar atenção ao nosso ponto de saciedade. Quem nunca, né, estava morrendo de fome, aí viu aquele prato de comida delicioso, comeu e comeu rápido, comeu demais, e depois tem que abrir o botão da calça, né, tem que dar aquela respirada para poder não ficar passando mal. Então, a gente passou do ponto, a gente já passou do nosso nível de saciedade, a gente já está estufada. Então, o ideal é que a gente encontre ali um equilíbrio, mais ou menos entre o nível 4 e o nível 6. Então, você está comendo, nem você está morrendo de fome ainda para parar de comer e nem você está estufado. Então, você começa a buscar esse ponto de equilíbrio, sabe? No começo, Mara, parece assim que é difícil, que você vai ter que ficar comendo e parando e prestando atenção. Pode até ser, mas assim, depois você vê que você vai fazendo isso e vai virando uma prática e no dia a dia você consegue controlar, inclusive até com as coisas que são mais gostosas, por exemplo, uma sobremesa, né? Que a gente realmente quer comer com os olhos, mas aí quando a gente começa a prestar atenção e a gente já está fazendo isso com os outros alimentos, a gente pode até deixar de comer aquela sobremesa toda, por exemplo. Não precisa comer toda só porque ela é gostosa, porque a gente sabe que depois a gente vai ficar se sentindo mal, né? Fica aquela distensão, aquele estufamento, já não é legal também. E Nide, passar muito tempo sem comer, né? Sem se alimentar, isso também pode ser aí, né, enfim, aquela aberturazinha para que a gente possa comer comidas que não são tão saudáveis, enfim, fazer as escolhas erradas? Com certeza. Quando a gente fica sem comer, né, aquele nível 10 faminto, às vezes, para emagrecer eu vou ficar, sei lá, vou ficar em jejum, vou ficar sem comer. E aí, às vezes, passa o dia inteiro se segurando, quando chega a noite, come uma pizza inteira praticamente, né? Porque a gente não consegue passar fome, né? Ficar realmente com fome, porque é uma necessidade fisiológica. A gente fica irritada, a gente fica com mal-estar, fica com tontura, fica, né, com baixa energia. Então, assim, a gente precisa repor aquilo. E aí, quando a gente chega, se depara com aquele alimento, a gente não consegue controlar, não consegue comer devagar, não consegue ouvir o nosso corpo dizendo que já está bom de parar de comer, e aí a gente geralmente ultrapassa essa quantidade, né? Certo. O que é o Mindful Eating? Isso, assim, significa Mindful Eating, significa comer com atenção plena. Então, é quando você está no momento da refeição, prestando atenção naquilo que você está fazendo, realmente sentindo a textura do alimento, o sabor, o cheiro, né? Muitas vezes a gente vai comer no dia a dia, no trabalho, na frente do computador ou na frente da televisão, mexendo no celular, e a gente nem presta atenção ao que a gente está ingerindo. Então, isso não significa comer com atenção plena. Quando a gente está comendo com atenção plena, a gente está comendo todo voltado para aquele alimento. E também sem julgamentos, né? Porque hoje em dia parece que é ou tudo ou nada. Então, por exemplo, a maçã faz bem para a saúde e o brigadeiro faz mal. Então, a gente já vai comer o brigadeiro pensando, eu vou engordar, ou, né, aquilo não vai fazer bem, eu vou ficar, sei lá, vou virar diabético, né? Vários pensamentos em torno daquele alimento. E às vezes, isso não faz com que a gente coma menos aquele alimento. Pelo contrário, gera uma ansiedade e a gente acaba comendo mais, né, daquele alimento que a gente colocou na cabeça que é proibido. Então, quando a gente usa o Mindful Eating, a gente começa a se libertar desses pensamentos e come realmente pelo prazer do alimento, e pensando também na nossa saúde, né, no que aquele alimento pode nos proporcionar de bom. Tá. Estudos, né, já comprovam que a alimentação desde criancinha, desde pequenininho, quando ela é feita, né, regularmente, quando ela tem essa introdução, né, com alimentos mais saudáveis, torna aquele adulto também um adulto, enfim, que come mais saudavelmente. A minha pergunta é: fazer com que a criança raspe totalmente o prato, com que ela coma tudo, vai só mais uma colherzinha, aquilo dali pode também acabar interferindo quando essa criança crescer em relação à fome, em relação à saciedade ou ao apetite? Com certeza, porque é quando a gente vai colocando, né, para dentro da boca da criança, a gente não está respeitando os sinais da criança. Então, a criança sabe, né, quando ela está saciada e não precisa mais comer. Também ela sabe quando está com fome, né? Claro que a gente vai adaptando, vai também ensinando, não é? Mas a criança sabe. É a mesma coisa quando a criança está mamando, não é? Quando a criança está ali mamando, a criança sabe qual o momento de parar. Então, assim, e até a amamentação ajuda nisso, nesse controle, quando a gente está se tornando adulto, né, em relação à fome e saciedade. Então, realmente não é indicada essa postura de, vai comer, vai ter que raspar o prato, tem que comer tudo, porque aquela porção que a gente colocou lá para o nosso filho pode ser que não seja a porção ideal para ele, né? Certo.
desregulação da fome e da saciedade pode acabar trazendo transtornos alimentares? Com certeza, né? Infelizmente a gente viu muito aí durante esse período de pandemia, né? Na fase mais crítica, que estava todo mundo mais em casa, muita gente ganhou peso, a gente, né, vê paciente o tempo todo, ganhei 10 quilos, ganhei 15 quilos, 5 quilos, justamente porque estava em casa, ansioso, né? E aí liberam alguns gatilhos, né? Com vontade de comer, que é diferente da fome. Sim. Então imagine, se a gente já não respeita os nossos sinais, se a gente vai comendo atropelado, se não faz uma pausa no momento da refeição, a gente nunca vai saber quando é que está saciado, quando é que realmente é fome, é vontade de comer. Então a dica que eu dou é, se você terminou de almoçar, por exemplo, e você está querendo comer ainda, não é fome, é vontade de comer, né? Vontade de comer um doce, vontade de comer uma coisinha, uma sobremesa. Então, a vontade, ela dá e passa. Se você esperar um pouquinho, se você beber uma água, ou se você realmente tiver com vontade de comer aquilo, você pode comer uma pequena porção, porque você não está comendo para matar a fome, Sim. Você está comendo para matar a vontade, né? E quando a gente começa a fazer isso, assim, a gente vai embora mesmo, né? A gente consegue controlar o nosso próprio corpo e a nossa ingestão alimentar. Então, quando está desregulado, realmente a gente pode ter alguns problemas, como excesso de peso, né? E todas as outras doenças que estão relacionadas. Certo. Como então, Nid, né, que eu posso fazer isso? Que eu posso começar a entender sobre a fome, sobre a saciedade do meu corpo, sobre o apetite? Eu acho que assim, o essencial é se conectar com o seu corpo. Então, parar no momento da refeição, pensar, né, naquele alimento, no sabor que aquele alimento está proporcionando para a gente, deixar os julgamentos de lado, mastigar devagar. E aí tem todo um contexto que esse não é segredo nenhum para ninguém sobre alimentação saudável, que evitar os industrializados, os alimentos embutidos, enlatados. Eles são mais gostosos, sim, porque eles são mais palatáveis, são cheios de açúcar, de sal e também de sabor, né? Mas a gente sabe que não faz bem quando a gente consome em excesso. Então, comer frutas, verduras, beber bastante água, comer uma alimentação mais natural mesmo, que a gente tem tão disponível aqui, né, no Nordeste. Isso. Macaxeira, inhame, batata doce. E mesmo comendo esses alimentos, parar e pensar, será que eu preciso comer aquilo tudo que eu coloquei no prato? Não é? Porque mesmo a gente comendo de forma saudável, se a gente comer em excesso, Sim. também não vai ser legal. Muito bem, então vamos reforçar aí os conceitos de fome, saciedade e apetite para o pessoal ficar com isso bem guardadinho e começar aí a virar essa chavinha caso você esteja precisando. Então vamos lá, a fome é a necessidade fisiológica de comer. Então se você passou um bom tempo sem comer, você está com fome. Às vezes você já está com alguns sinais, por exemplo, dor de cabeça, mal-estar, uma tontura, então você está com fome. Apetite, ele está mais relacionado ao desejo por um alimento específico. Então tá com a vontade de comer um doce, o apetite, é mais para matar o prazer, né? Uma sensação de prazer que o alimento nos proporciona. E a saciedade é aquela sensação de plenitude gástrica. Então, o nosso estômago ele está enchendo e isso não acontece só quando a gente termina a refeição. Sim. Durante a refeição, a gente já vai percebendo que o nosso estômago está ficando cheio. E será que a gente precisa comer aquilo tudo mesmo que está lá? Se a gente for comendo devagarzinho, com calma, pensando, a gente consegue identificar qual é o nosso ponto de equilíbrio, qual é o ponto que a gente vai estar confortável, Sim. digamos, para não exagerar e acabar ficando estufado. Ótimo. Né? Inês, só uma última pergunta que me surgiu aqui agora. Para eu emagrecer, eu preciso chegar a sentir fome? Não, aí é que tá, né? Você não precisa ficar com fome. Até que pode ser aquela, a gente chama, tem os níveis, né, de fome de 0 a 10. Então, tem aquela fominha, você tá com vontade de comer alguma coisinha. Então, assim, uma castanha resolveria, uma maçã resolveria, sabe? Por isso que, assim, no momento de fazer um planejamento alimentar, a gente pensa muito nos lanches, né? Sim. Quem vai para o nutricionista vê, tem que andar com uma bolsa, com um lanchinho. Porque naquela hora, mais ou menos, entre o café da manhã e o almoço, por exemplo, naquele meinho, dá uma fomezinha que a gente chama. Então, assim, se você passar por aquilo sem comer, pode ser que você chegue na hora do almoço muito faminto. Então, ao invés de você pensar, nossa, mas eu vou emagrecer, porque eu tô, né, faminto, então assim, eu tô passando fome. Mas aí chega na outra refeição, você desconta, você não consegue ouvir. Compensa, né? Exatamente. Então, acabou que não fez nada, porque é o que você fez no dia inteiro e não só no café da manhã, no almoço ou no jantar. Então, não necessariamente passar fome é sinônimo de que você vai emagrecer. Olha aí, eu tava então, às vezes você passa aí o dia todo sem comer nada, como a Nid falou aqui, quando chegando na noite vai pedir uma pizza e comer a pizza toda. Exatamente. Aí acabou tudo. Nada, tá? Então, vamos começar aí também a mudar esses nossos pensamentos que às vezes a gente tem sobre isso. Nid, contatos, redes sociais? Então, meu Instagram é Nid_Nutri.
E o meu telefone, que se você entrar no Instagram também já direciona lá, mas é 9665-1931. Muito bem, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Muito bom, hein? Aprender um pouquinho mais sobre fome, saciedade e apetite. Todo mundo guardando isso aí na mente e procurando mudar essa alimentação já. Obrigada. Eu que agradeço, Mara. Bom dia, linda. Bom dia, tchau. E olha só, você que está aqui ligadinho comigo, não vai sair daí, tem muita coisa para rolar, que não vem assim, eu volto já já.